Imagine um mundo em chamas. Um tempo em que a fé movia montanhas, mas também derramava rios de sangue. Milhares de guerreiros, de reis a camponeses, marcharam sob o peso de cruzes, gritando por Deus, por glória ou por algo muito mais sombrio. As cruzadas, essas chamadas guerras santas, que marcaram a Idade Média, são lembradas como épicos de heroísmo e devoção. Mas será que essa é toda a verdade? Ou há segredos chocantes, enterrados sob séculos de poeira, silêncio e propaganda? Bem-vindo ao Reino de Cronos, onde desenterramos o passado e revelamos o que ninguém ousou contar. Hoje, vamos mergulhar nas cruzadas e expor verdades que podem abalar tudo o que você pensava saber. Prepare-se, essa jornada será intensa. As cruzadas não foram apenas uma guerra, elas foram um terremoto que redesenhou o mapa político, religioso e econômico do mundo medieval. Entre os séculos XI e XIII, cristãos da Europa Ocidental e muçulmanos do Oriente travaram batalhas brutais pelo controle da chamada Terra Santa, especialmente Jerusalém, símbolo sagrado para ambas as religiões. Mas o que desencadeou essa avalanche de violência? E por que, mesmo após 1000 anos, as cruzadas ainda ecoam nos debates sobre fé, cultura e poder? Tudo começou em 1095, na cidade de Clermont, na França. O Papa Urbano II subiu ao púlpito e proferiu um discurso inflamado que incendiou a Europa. Ele convocou os cristãos a tomarem as armas para libertar Jerusalém dos infiéis, prometendo o perdão total dos pecados para aqueles que lutassem. Era a oferta perfeita, salvar a alma e, de quebra, conquistar riquezas, terras e glória eterna. Mas aqui vem a primeira verdade chocante. Cruzadas não foram apenas um ato de fé. Foram também um movimento político e econômico cuidadosamente arquitetado. Urbano II não era apenas um líder espiritual, ele era um estrategista. A Igreja Católica estava em crise, perdendo influência para reis e nobres em crescimento. Além disso, a Europa enfrentava superpopulação, fome e instabilidade. Enviar nobres e camponeses para o Oriente era uma forma de aliviar tensões internas e, ao mesmo tempo, reafirmar o poder da Igreja sobre o destino das almas e das armas. E há algo ainda mais surpreendente: a Terra Santa não estava clamando por libertação. Sob o domínio dos muçulmanos, peregrinos cristãos ainda podiam visitar os lugares sagrados de Jerusalém. A ideia de uma cidade ocupada por bárbaros sedentos por sangue foi, em grande parte, uma narrativa inflamada para justificar a guerra. E assim, começou a Primeira Cruzada. Em 1096, milhares de pessoas partiram para o Oriente, mas nem todas eram guerreiros treinados. Havia a chamada Cruzada Popular, ou Cruzada dos Pobres, formada por camponeses, mulheres e até crianças, guiados por líderes como Pedro o Eremita, e alimentados por fanatismo religioso. O resultado? Uma tragédia humana. Sem preparo, sem suprimentos e sem comando militar, foram massacrados pelos turcos seljúcidas ainda na Ásia Menor. Milhares morreram sem nunca chegar perto de Jerusalém. Essa é a segunda verdade chocante. As cruzadas sacrificaram vidas inocentes em nome de uma causa que muitos nem sequer compreendiam por completo. Mas nem tudo foi fracasso. Em 1099, os cruzados finalmente chegaram a Jerusalém e então o que aconteceu é um dos episódios mais sombrios da história medieval. Após semanas de cerco, os cavaleiros invadiram a cidade e realizaram um massacre indiscriminado. Muçulmanos, judeus e até cristãos orientais foram mortos sem piedade. As crônicas descrevem ruas nadando em sangue. Um cronista da época escreveu com orgulho que os cavalos marchavam com o sangue até os joelhos. Essa violência não era apenas guerra, era um banho de sangue em nome de Deus. Como entender essa contradição? A resposta está na mentalidade da época. A religião dominava todos os aspectos da vida. A ideia de guerra santa era não só aceitável, mas glorificada. Mas havia outro motor poderoso: a ganância. Muitos cruzados estavam ali por ambição e não por fé.
Nobres, sem herança, viam na guerra uma chance de conquistar feudos no Oriente. Mercadores italianos, especialmente de Veneza e Gênova, lucraram enormemente fornecendo navios e suprimentos. E a própria igreja enriqueceu com doações e impostos, como o famoso dízimo das cruzadas. Esta é a terceira verdade chocante. As cruzadas foram, para alguns, um negócio multimilionário, enquanto outros pagavam com sangue. E os muçulmanos, como viam tudo isso? Para eles, os cruzados eram invasores fanáticos, destruindo terras sob domínio islâmico há séculos. Foi nesse contexto que surgiu Saladino, o grande sultão aiubida, símbolo de resistência. Em 1187, ele reconquistou Jerusalém após derrotar os cruzados na Batalha de Hattin. Mas fez algo inesperado. Permitiu que os cristãos deixassem a cidade com vida, desde que pagassem resgate. Sua clemência impressionou até os cronistas ocidentais. E aqui está outra verdade muitas vezes ignorada. Os muçulmanos, frequentemente demonizados nas narrativas cruzadas, mostraram mais humanidade em alguns momentos do que os próprios cristãos. As cruzadas continuaram. Foram 8 grandes campanhas, além de incontáveis expedições menores. Mas o que começou como uma missão santa virou um espetáculo de absurdos. Quer um exemplo? A Quarta Cruzada, em 1204. Em vez de irem para Jerusalém, os cruzados, financiados por Veneza, saquearam Constantinopla, a maior cidade cristã do Oriente. Igrejas foram destruídas, relíquias roubadas, e o Império Bizantino nunca se recuperou totalmente. Essa é a quarta verdade chocante. Cristãos mataram cristãos em nome da mesma cruz. E tem mais. A Cruzada das Crianças, em 1212. Milhares de jovens partiram acreditando que Deus os guiaria até Jerusalém. O que aconteceu? Muitos morreram de fome, foram escravizados ou desapareceram para sempre. Apesar das lendas que envolvem esse episódio, ele simboliza o fanatismo irracional que tomou conta da Europa. E não podemos esquecer as cruzadas internas, como a que exterminou os cátaros, cristãos considerados hereges, no sul da França. A mesma violência usada contra muçulmanos foi aplicada contra cristãos dissidentes. No fim, as cruzadas falharam em seu objetivo original. Jerusalém caiu definitivamente para os muçulmanos em 1291, e os últimos bastiões cruzados desapareceram. Mas o impacto foi profundo. Rotas comerciais se abriram, ligando Oriente e Ocidente. Cidades como Veneza enriqueceram. Conhecimentos do mundo islâmico, como a medicina, matemática e astronomia, foram absorvidos pela Europa. Por outro lado, as cruzadas também deixaram cicatrizes profundas, aumentaram o ódio entre religiões, legitimaram guerras santas e mostraram como a fé pode ser instrumentalizada pelo poder. Então, o que podemos aprender? As cruzadas não foram apenas guerras religiosas, foram um espelho brutal da humanidade, refletindo coragem e sacrifício, mas também crueldade, ambição e hipocrisia. Elas nos forçam a refletir. Até onde a crença em uma causa pode nos levar? E como o poder manipula a fé para seus próprios interesses? Essas perguntas são tão urgentes hoje quanto eram há 1000 anos. Aqui no Reino de Cronos, nossa missão é revelar essas verdades, desenterrar o passado para iluminar o presente. Se você ficou tão impactado quanto nós, faça parte dessa jornada. Curta este vídeo, deixe seu comentário contando o que achou mais chocante. Inscreva-se no canal Reino de Cronos. Ative o sininho, porque a história ainda tem muito mais a revelar. Até a próxima! Que o tempo e o conhecimento estejam com você.